Por favor, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo de número 8, verso 40. Palavra muito conhecida. E eu quero extrair aqui algumas lições dentro desse texto. Algumas verdades explícitas que estão dentro do texto. Para que possamos extrair e tão somente aplicarmos na nossa vida. Lucas capítulo 8, verso 40. Todos encontraram? Lucas, vou olhar por aqui, fica mais fácil. Lucas 8, verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. O seguinte, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Vamos citar a partir do verso 43. Queridos, olha só. De primeira mão a gente consegue observar, fazendo uma exegese desse versículo apenas. Nós vamos encontrar uma personagem, nós vamos encontrar o que ela tinha, o que ela fez. E também vamos encontrar aqui algumas coisas que estão nas entrelinhas desse texto. Quando Jesus sai de Gadar, a região da Galileia, onde ele foi até aquele pequeno vilarejo povoado, com a missão de libertar um jovem gadareno, era muito claro para Jesus. Após sair de lá, ele vai até Cafarnaum. Diga comigo, Cafarnaum. Chegando até Cafarnaum, ele tinha uma missão definida. O centurião, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, o havia lhe chamado para ir até a sua casa, pois a sua filha estava morta, ou quase morta. E Jesus prontamente vai até Cafarnaum com essa missão de ressuscitar uma menina morta, de aproximadamente 12 anos. Só que no intervalo, no caminho de Gadar até Cafarnaum, são mais de 100 quilômetros. E quando ele desembarca ali, num pequeno barco, acontece algumas coisas impressionantes. Uma delas, havia uma multidão que estava perto e que queria, de alguma forma, receber uma palavra de Jesus. As pessoas não mediam esforços para estar perto de Jesus. As pessoas queriam, de alguma forma, que ele o tocasse, porque a sua fama estava se espalhando por todos os lugares em Israel e até fora. Até que de repente, nessa ida, diga comigo, na ida, acontece algo inusitado. Na ida até a casa de Jairo, aconteceu um elemento surpresa. Diga comigo, elemento surpresa. Diga para o teu vizinho, elemento surpresa. Algo de surpresa Deus vai fazer na tua vida nesta noite. Você crê nisso? Portanto, Lucas, o evangelista, o seguidor de Paulo, que era médico, olha só, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles falam desse mesmo texto, desse mesmo episódio. O que levaram esses três evangelistas a falarem de uma mulher que eles não estão nem citando o nome? O que levaram esses três homens a citar essa narrativa? É que essa mulher, ela tinha alguns problemas que vão além de um sofrimento apenas físico. E eu enumerei pelo menos 10, diga comigo, 10 sofrimentos da mulher do fluxo de sangue. 10, tinha mais.
Eu vou arredondar nos 10. E essa mulher, primeiro passo, o primeiro sofrimento desta mulher entre uma multidão, havia uma mulher que estava sofrendo fisicamente. O sofrimento dela é que havia uma hemorragia. Isso é muito comum, o período menstrual na mulher, o sangramento. Você que é casado sabe muito bem. E os sintomas que ele dá, né? No humor principalmente. E tantas outras áreas. Agora, passou de uma semana, 5 dias, de 3 a 5 dias, já não é normal. E essa mulher começou a sangrar por 12 anos. Diga comigo, 12 anos. 144 meses ininterruptos. 144 meses. Eu anotei aqui 625 semanas e mais 5 dias. Que não parava, que não estancava. Não era um sangramento normal, mensal. Era algo que se estendia, que não tinha jeito de parar. Essa mulher possivelmente já tinha um problema de anemia. Era uma mulher que era debilitada. Era uma mulher fraca. Era uma mulher que carregava olheiras de sofrimento, de dor, de desconforto. Era uma pessoa que passou por muitas dificuldades, que se desencadeou no sofrimento físico. E o primeiro sofrimento que esta mulher teve foi o sofrimento físico. Era muito comum já na Idade Média, mulheres da época, se a gente observar a cultura, tanto greco-romana, helenística, tanto a ocidental, oriental, a mulher não tinha muito prestígio, salve algumas exceções. Na Idade Média, por exemplo, a mulher, ela geralmente usava roupas vermelhas no seu período menstrual, porque era comum. As mulheres não tinham absorvente como se tem hoje. Então as mulheres andavam pela rua e o sangue ia escorrendo pela perna. Então, para não ficar tão visível em uma roupa, elas usavam roupas vermelhas. Elas também carregavam flores secas para, de uma certa forma, diminuir o cheiro do sangue que ficava entranhado nas suas roupas. O desconforto era muito grande, porque aonde ela sentava, manchava. Só que esse sofrimento, essa dificuldade, lhe gerou outros, pelo menos, 9. O segundo sofrimento desta mulher, diga comigo, o segundo sofrimento foi a desilusão. A desilusão, ela, antes da desilusão, precede a ilusão. Essa mulher, como todas, procuraram orientação médica. E por algum momento, ela se iludiu que ela poderia ser curada. E aí entra Lucas. Tu imagina só, um médico falar da sua própria área. E Lucas não tem nenhum constrangimento em dizer, olha, e por ninguém pudera ser curada. Olha só, os médicos todos, versículo de número 43, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Ou seja, esta mulher não tinha cura. A medicina da época não tinha como resolver o problema desta mulher. Então, por algum momento, essa mulher, ela teve uma falsa ilusão que ela seria curada. Ela inicia um tratamento, inicia outro, ela começa a procurar médicos em Cafarnaum, na região, vai para Jerusalém, ou seja, ela começa a buscar ajuda. Porém, a sua desilusão, e esse gera um sofrimento, que por ninguém ela pudera ser curada. Quantas pessoas que carregam essa marca da desilusão? Quantas pessoas que podem até mesmo estar aqui? Alguma pessoa iludida, algum sonho que foi abortado. Quantas mulheres que em algum momento da sua vida se iludiram em algum determinado momento ou ponto da sua vida. Esta mulher, não diferente, ela sofre a desilusão da medicina. Era uma mulher
desenganada. Era uma mulher sem cura, sem jeito. Só que isso lhe gerou problemas. Porque nós estamos numa cultura judaica. E para a cultura judaica havia uma lei. A lei do impuro e do puro. Porque toda pessoa vamos para número 5. Vamos só dar número 5, verso 2. Números, capítulo 5, verso 2. Só para você entender a situação. Deus diz a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Ou seja, havia 3 classes de pessoas que deveriam ser tirados do meio do acampamento de Israel. O leproso, aquele que padecia de fluxo de sangue ou aquele que tocava em algum morto, que era tido também como imundo. Os tais deveriam ser deportados para um lugar específico, que saísse do meio da sociedade aonde eles estavam inseridos. Deveriam largar as suas casas, deveriam largar as suas famílias, deveriam largar o seu círculo de amizades e viver isolados, separados. E o terceiro sofrimento foi justamente isso. O sofrimento da separação. Diga comigo, sofrimento. Mais alto, irmão, sofrimento da separação. Quantas pessoas estão vivendo isso? Estão separadas de um contexto familiar. Nesses dias que estamos vivendo, nos dias odiernos, é muito comum pessoas em estado de isolamento. Nesse primeiro momento, quando Deus fala a Moisés que tirasse do meio do arraial, é que havia um lugar próprio para isso. Havia um arraial dos leprosos. Havia um lugar preparado para aqueles que eram impuros, e eles de tempo em tempo eram observados, recebiam uma certa espécie de tratamento. Mas com o passar dos anos e do tempo, esse povo começou a ficar abandonado. Esse povo começou a ficar esquecido. Ninguém lembrava mais dos leprosos, e pelo contrário, quando alguém via um leproso na rua, ele poderia ser apedrejado. E eles recebiam a seguinte ordem: olha, sai daqui, porque você é leproso. A separação, ela gera consequências trágicas. Quantos vocês estão entendendo? É por isso que chamou a atenção dos evangelistas escrever isso. É porque tinha algumas lições. E aqui eu poderia dar um nome a esse pequeno esboço. Diga comigo, do vale da desgraça. Mais uma vez, do vale da desgraça para o vale da graça. Do vale da desgraça para o vale da graça. Deus quer te tirar do vale da desgraça e te levar para o vale da graça. Deus vai te arrancar dessa situação e vai te levar para uma outra condição. Quantos estão entendendo isso? Quantos acreditam nisso? O vale da desgraça era para pessoas sem graça, eram para pessoas amarguradas, eram para pessoas tristes, eram para pessoas desenganadas, eram para pessoas que estavam arrebentadas, marcadas pelo sofrimento. Então, esse era o ambiente que esta mulher teve que se acostumar. E não foi apenas um mês, porque de tempo em tempo, se houvesse melhora, o sacerdote atestava: você pode voltar. Passou o primeiro mês, passou o segundo, passou o terceiro, e esta mulher estava ali, isolada, separada. Pode ser que você esteja vivendo num momento de separação, um momento de tristeza, que por algum momento foi obrigado, as circunstâncias o levaram a viver dessa forma. Mas saiba você, que Deus vai te tirar desse vale e vai te colocar no vale da graça.
Quantos crê dessa forma? Olha só, o quarto sofrimento desta mulher foi o sofrimento financeiro. Além de não ser curada, de procurar tudo, todo o recurso da época, esta mulher então, ela está agora numa situação pior. Porque além de não ser curada, além de ter sido desenganada, além de ter sido separada, ela também gastou tudo. E como eu disse anteriormente, a mulher naquele tempo não era como hoje, que a mulher tem os seus direitos iguais ao homem. Era uma cultura oriental. Então a mulher, ela tinha algumas obrigações. Era cuidar da família, era um sistema patriarcal, era cuidar dos filhos enquanto o marido trabalhava, era dar filhos, porque aqui não dava, também era visto com maus olhos. A mulher poderia apenas casar com um homem, sendo que o homem poderia ter mais mulheres, num certo período da poligamia. Ou seja, situações diferentes. Porque as mulheres eram vistas como pessoas até, de uma certa forma, imundas, por causa do pecado. Essa era a visão que eles tinham das mulheres. Então ser mulher há 2000 anos atrás é diferente de hoje. Então essa mulher agora perdeu todos os seus haveres, ou seja, todas as suas economias tiveram que ser dada em transporte, em médico, e por ninguém pudera ser curada. Você está entendendo? Vamos para os 5 sofrimentos desta mulher. E a partir de agora, entra um ponto de vista nas entrelinhas do texto. Que eu fui pesquisar, que eu fui ver como se deu. E aí foi brilhando, foi brotando coisas que nós vamos entender na sequência do texto. O quinto sofrimento desta mulher foi o sofrimento da humilhação. Diga comigo, o sofrimento da humilhação. Essa mulher foi humilhada. Essa mulher foi rejeitada. Essa mulher não era tida como alguém por conta da situação que ela se encontrava. Ou seja, era difícil nessa situação. Para te ter uma ideia, a situação da humilhação. No século passado, há uma ilha na Grécia por nome de Spinalonga, é o nome da ilha que há na Grécia. E até o século passado, século 20, as pessoas que eram um dia diagnosticadas por algum motivo de lepra ou algum estágio de lepra, essas pessoas eram levadas até essa ilha e ficavam ali para morrer. Ou seja, os seus pertences, os seus bens eram confiscados. Essas pessoas perdiam os seus bens automaticamente. Eram deportadas para a ilha. Essas pessoas então, o seu nome, a sua identidade, ela era dada baixa em todos os cartórios oficiais da Grécia. Ou seja, um leproso era tido como um Zé Ninguém. Era leproso, agora você perdeu seus bens, você perdeu o seu direito de cidadão. Ou seja, estavam tentando roubar a identidade das pessoas. E por algum momento esta mulher se viu nessa situação, humilhada, rejeitada, longe do convívio social. Agora estavam tentando também, e o próximo sofrimento é esse, o sofrimento de identidade. E segundo uma pesquisa, os evangelistas não colocam o nome nela. Mas há um relato que Flávio Joséfo a chama de Berenice. Diga comigo, Berenice. O nome Berenice é oriundo da palavra grega, que quer dizer portadora de vitórias. Diga comigo, portadora de vitórias. No plural, portadora de vitórias.
Sabe por quê? Porque Deus sabia que essa mulher carecia de milagres, de vitórias em várias áreas da sua vida. Quem sabe nesta noite você precisa não apenas um milagre, mas muitos milagres, ou em muitas áreas da tua vida, você também é portador ou portadora de vitórias. Deus tem vitórias para você. Quantos crê dessa forma? Você crê? E Berenice estava ali, sem identidade, uma certa mulher, apenas uma mulher, no meio de tantas. E o pior, ela não deveria estar ali. Essa mulher não deveria estar ali porque a lei não permitia. Aí ela vem, eu não botei aqui, mas é entre o sofrimento da religião, o sofrimento do Estado. São muitos sofrimentos. Mas o sofrimento da identidade é interessante. Que esta mulher por algum momento perdeu a sua identidade. Quem sabe você perdeu a identidade pelo qual você nasceu. E para o judeu, o nome tem muito a ver com o estilo de vida, ou com aquilo que ele vai viver. Berenice, portadora de vitórias. Aí veja bem, essa mulher, além de passar pelo sofrimento da identidade, ela passa agora pelo sofrimento, diga comigo, o sofrimento da solidão. Estava fazendo uma pesquisa que 11,7 milhões pessoas, segundo o IBGE, viu, tá dentro desse censo de pesquisa, vivem solitárias. 11,7 milhões de pessoas. No ano de 2019, com a chegada da Covid-19, essas pessoas começaram a viver de forma solitária. Ou seja, é muitas pessoas. Muitos lares, dentro dessa pesquisa, apenas um morador. Pode ser uma opção. Mas Berenice, ou a certa mulher, foi o que lhe esperava. Não era uma escolha, porque ela tinha família. Mas o costume era tirar do contexto familiar, tirar do contexto social e viver separado. Então, a solidão é um processo terrível. Só sabe o que é o preço da solidão quem vive sozinho. A solidão é um demônio, gente. A solidão é um problema que vai corroendo, é um câncer que vai matando aos poucos. Pergunta para o solitário se ele gosta de viver sozinho. Ou se ele queria viver com a família ou ter uma família. Mas esta mulher, ela foi obrigada a viver sozinha. E isso tudo passa desapercebido. Isso tudo passa batido. Você está entendendo? Amém? Uma coisa linka a outra. Por causa dos seus recursos financeiros que ela perdeu. E aqui em Lucas diz o seguinte: que gastaram com os médicos todos os seus haveres. Começou a desencadear sofrimento agora moral. Diga comigo, sofrimento moral. Porque ela não conseguia pagar as suas contas, nem tampouco, pastor Charles, o seu imposto. E por conta disso, a sua moral começou a ser levada de qualquer forma. E como é ruim quando as pessoas tocam na nossa moral. Como é ruim quando as pessoas tocam no nosso nome, ou quando o nosso nome já não vale mais nada. Compreende? E o sofrimento moral é que ela não tinha como pagar, ela não tinha como trabalhar, e muitas vezes não tinha nem o que comer. Era desassistida totalmente. E a moral dela... Só que isso foi abrindo porta para um outro sofrimento. Diga comigo, sofrimento mental.
O sofrimento moral, ele toca no sofrimento mental, ou seja, agora começa uma luta na mente. O sofrimento na mente, ele é perigoso, porque ele é somente dentro de você. Ninguém pode sentir ou pensar o que você está sentindo ou pensando. Ninguém imaginava qual era o sofrimento daquela mulher. Ninguém imaginava o que passava na mente daquela pobre mulher. A sua mente estava sendo atingida de várias formas. O seu emocional estava doente. Não esqueça do fluxo, hein? Não esqueça do constrangimento. Não esqueça da solidão. Não esqueça da sua moral. Não esqueça da sua humilhação. Não esqueça da situação que ela estava. Era uma só, porém que estava vivendo de várias formas. Até que o sofrimento mental, ele é perigoso porque ele gera uma depressão. A chamada doença do século. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão desacursoadas. E quantas, nesse quadro clínico, cometem suicídio, cometem barbaridades? Quantas pessoas? E essa mulher, será que em algum momento não passou na mente dela? Acaba com isso. Acaba com esse sofrimento. Isso não é justo. A tua família está lá. Tu está sozinha. Acaba com isso. Dá um ponto final nisso. Então ela sofreu mentalmente, porque a sua mente o mentia. E o que fazer? É nesse momento que a mãe não vê. É nesse momento que o filho chora, a mãe não vê. Quem já passou por isso sabe o que estou dizendo. Aonde você está sozinho. Para quem falar se você não pode chegar perto? Existem condições, existem termos, existe lei, e existe pedra se não cumprir. Aí esta mulher, ela vai arriscar tudo. Ela botou, olha, se eu ficar dessa forma, já fazem 12 anos. Aí ela ouviu falar, alguém, um filho de Deus, algum membro da Manancial deve ter falado para ela. Aleluia! Ela deve ter visto em algum lugar aí a live de oração, falaram que Jesus tinha um plano na vida dela. E ela então prontamente começa a guardar a esperança, começou a gerar esperança em um quadro depressivo, começou a gerar esperança dentro de uma mente confusa, dentro das suas emoções amarguradas, debilitadas, começou a gerar esperança. Porém a lei não permitia que ela se aproximasse da multidão. E agora no silêncio, mais um sofrimento. No silêncio, sozinha. Há uma frase do Dr. Martin Luther King. Nós não sentimos a falta das palavras dos inimigos, mas nós sentimos a omissão da palavra dos amigos. E às vezes são essas palavras dos amigos que fazem falta. Aonde estavam os seus amigos? Aonde estavam as suas amigas nesse momento? Nesse estágio, a palavra dos seus inimigos já não valia mais nada. Agora, como valeria a pena receber uma palavra amiga neste momento? Quantos lembram do nome dela? Como era o nome dela? Às vezes a gente esquece o nosso nome. Às vezes a gente esquece o que a gente... Existem 3 máximas. Da onde nós viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Às vezes a gente não sabe nem de onde veio e tampouco está fazendo e muito menos para onde vai.
Só que Deus tinha algo preparado para esta mulher, mesmo ela não sabendo. Eu não sei quanto tempo você está esperando. E às vezes por tão pouco a gente se desespera. Às vezes por tão menos a gente troca os pés pelas mãos, já não quer saber de Deus, já não quer saber de igreja, já quer chutar o pau da barraca. A gente acha que Deus nos abandonou. Mas o que estava vivendo esta mulher? Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas que ninguém viu, quanto choro que ela teve que engolir. Você sabe o que é isso? Aonde ela estava não era o final da sua vida. Aonde você está não é final de linha. Deus vai te arrancar, porque Deus tem um vale da graça para você. Existe um lugar preparado. Irmãos, aquela segunda cadeira onde eu sento, ou sentava até hoje, vou vir na terceira, mas não vou sentar mais na segunda. Algumas vezes naquela cadeira, quanto choro, quantas perguntas, pastor Jaberso, quantas perguntas que não tinham respostas. E ali, quantas coisas passou na cabeça. Então Deus quer nos arrancar de um lugar que aparentemente parece uma desgraça. O que é desgraça? Parece que é um lugar sem graça. Parece que é onde você fala, e parece que as coisas não mudam. Quantas vezes essa mulher orou, pediu? Quantas vezes essa mulher implorou? Quantas vezes? Mas dias após dia não mudava. E olha, isso é coisa de historiador, viu? Esses detalhes, essas minúcias, essas 144 semanas, meses melhor, que geraram 144 meses, 625 semanas, mais 5 dias, 4.380 dias. Eu tenho até as horas, minutos e segundos. Depois você faz a conta. Porque é algo real, gente. A gente falar de coisas sem se colocar no lugar é um pouco vazio. A gente falar com alguém que está chorando sem ter passado por isso, ou sem ter nunca ter chorado, fica um pouco difícil. Mas Deus tinha um plano para aquela mulher. E o plano dele era muito além do que ela esperava. Ela esperava apenas a cura em uma área. Jesus tinha algo preparado em muitas áreas. Deus vai fazer coisas extraordinárias em muitas áreas da tua vida. Quem sabe em alguma delas você disse, parece a minha história. Eu quero te dizer, você também é merecedor da bênção de Deus. Aí entra os sofrimentos. Tá? Não para de sofrer. Quando a gente tem tempo, a gente começa a arrumar sofrimento na vida dos outros, né? Não é assim? Quando a gente está meio desocupado, a gente começa a arrumar problema para os outros. Aí eu comecei a arrumar problema para ela. Tinha tempo para arrumar. E aí vem um sofrimento que eu julgo ser o pior. Pô, mas pior do que... Eu vou repetir. Físico. Vamos repetir para não esquecer. Físico. Desilusão. Financeiro. Social. Humilhação. Solidão. Moral. Mental. Identidade. Na minha lista falta um. E esse para mim é o pior. Pior do que o sofrimento físico. Pior do que qualquer outro. Pior do que não ter moral. Pior do que a mente ser atacada. Era o sofrimento. Que quando a pessoa, olha só,
ela se dispôs, ela ouviu falar de Jesus e ela colocou um propósito no coração. Se eu tão somente tocar, eu não vou entrar no mérito da veste, da orla, das franjas da veste. Não vai um tempo. Vou me focar nela, ou nas atitudes que ela teve. Ou seja, não importa a situação que você está, gente. Você pode estar quebrado, você pode estar marcado, você pode estar em qualquer situação, mas se você tomar uma atitude, a tua história pode mudar. Ou seja, não importa qual é a tua condição, mas o que importa realmente nessa noite é o que você pode fazer para isso mudar. E essa mulher, ela decide: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, nas franjas que representavam os mandamentos de Deus, se eu tão somente tocar, mas como eu posso fazer? Imagina ela, como eu posso fazer? Ela estava sofrendo de mais terríveis tipos de sofrimentos, mas uma coisa é certa, em algum momento ela teve que parar e pensar. Existe um momento que nós precisamos parar e pensar. Existe um momento em que nós precisamos rever a nossa história, ou o quadro da nossa vida. E ela decidiu: se eu tão somente tocar, mas como, se tem mais um problema, que era aquela multidão. E não era poucas, pelo menos 5.000 a 10. E essas pessoas cada vez comprimiam mais. Segundo o texto, essas pessoas estavam querendo tocar em Jesus, ou que Jesus tocasse nelas. E ela disse: olha, mas eu não posso ser vista, então eu não posso ir pela frente. E ele era justo, a religião imprimia isso. O Messias era alguém intocável. O judaísmo pregava isso, que o Messias seria um rei. Mas para dentro dela, ela sabia que aquele era o Messias, o esperado de Deus, o ungido de Deus, por conta dos sinais que ele fazia. E ela veio então de forma quieta por trás. Eu não sei quanto o espaço que ela geograficamente estava de Jesus. Eu não sei qual a distância exata que ela estava de Jesus. Pelo menos em torno de 50 metros, porque havia uma multidão que o cercava. Um raio de 50 metros. E essa mulher teve que se esforçar, passando por debaixo de pessoas, muitas vezes cobrindo o rosto para ninguém reconhecer que ela não deveria estar ali naquele lugar. Em meio a improvisos, a choro, a dor, a sangue, ela vai se aproximando de Jesus. Já não faltavam mais 50 metros. Ela já estava na casa dos 40 metros. Ou seja, parecia, ela ainda continuava com as dores, ainda ela continuava naquela condição, na situação, mas todavia ela estava se aproximando do milagre. Eu quero te dizer uma coisa: você pode ainda estar sofrendo, mas quero te dizer algo: você está se aproximando do teu milagre. Você crê? Pô, se ela soubesse, e ela de fato sabia, que se ela tocasse ela seria curada. Agora o tempo era dela. Quanto mais próximo eu chegar, quanto mais perto, em menos tempo, o milagre vai acontecer. Já não dependia mais de Cristo, porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Só dependia dela, em ela se aproximar. Há uma frase que diz assim: Deus faz o impossível quando eu faço o possível. O detalhe é que às vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós. O detalhe é que às vezes a gente quer que Deus faça o possível e o impossível. Sim ou não? Agora ela sabia que o impossível estava na mão de Deus, de Jesus, que é Deus. Mas ela sabia que o possível, que para ela parecia impossível, dependia dela. E ela foi se esforçando. Diga comigo, ela teve que se esforçar. Ela teve que prosseguir.
ela teve que persistir. Tem coisas na nossa caminhada, irmãos, que dá vontade de parar, só pensa em parar quem está caminhando. Sim ou não? Quem parou, parou. Agora quem está se esforçando, quem está caminhando, ainda que com dificuldade, vale a pena. Eu não sei qual é a gravidade do teu problema, mas continue insistindo no propósito. Continue, diga para o teu irmão, continue. Não é mais tempo de parar, porque nós estamos perto do milagre. Nós estamos perto do milagre. O milagre está perto de você. Eu acredito, mas alguém acredita? Lá atrás acredita? Aqui. Amém. Vou usar um chardão de agora. Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda. E essa mulher, já não faltava 30, 40 metros, já faltava agora poucos metros. Imagina 5 metros e essa mulher começa a fazer uma estratégia. Ou seja, ela teve que fazer um plano tático de como chegar e não ser reconhecida. É mais ou menos que nem um mineiro, né? Comer calado. Sim ou não? Quietinho. E ela foi indo. De repente ela estava a poucos metros. Eu imagino que o coração daquela mulher dispara. Eu imagino que aquela mulher entra num estado de êxtase porque estava ali. Você consegue contemplar a tua vitória nessa noite? Fecha os seus olhos por um instante. Tente contemplar a distância da tua vitória em alguma área da tua vida. Tente contemplar, tente visualizar o quão perto você está. Essa mulher tinha clareza. Ela poderia não ter um nome claro, mas o objetivo estava claro diante dela. A certeza que ela tinha era 100%. Olha só, para finalizar, o sofrimento último sofrimento que esta mulher passa, nessa minha pequena lista. Eu vou fazer um livro. Diga comigo, sofrimento espiritual. Toda pessoa que quiser se aproximar de Deus vai ter um adversário. Toda pessoa que quiser se aproximar de Deus terá um adversário chamado diabo. O sofrimento espiritual, imagina o diabo oportunista, sagaz, covarde. Deve ter soprado em algum momento no ouvido dela: olha o teu estado. Ele vai na casa de Jairo, que é o principal da sinagoga, mas olha o teu estado. Ele vai na casa do rico, mas o pobre ele não vai ver. Não é esses pensamentos que às vezes parece que nos vem à cabeça? O sofrimento espiritual, irmão, é aquele sofrimento que te toca nas agruras da nossa alma. Olha o teu estado, mulher. Você é inútil. Você não serve para nada. Você não presta. E ela tão pouco do milagre. Imagino que isso soa na cabeça. Isso é um pensamento meu. Conjecturando isso é lógico. Que se eu quiser me aproximar de Deus, eu vou ter alguém que vai tentar me impedir. Sim ou não? E esse inimigo que é invisível tentou roubar a bênção dela. Mas ela não olhou para aquilo que ele estava tentando insinuar. Nós temos uma escolha nessa noite: receber aquilo que Deus tem para nós ou aquilo que o diabo tem.
A escolha é sua. Sim ou não? Existe uma escolha que ninguém pode escolher por ti. Você pode ser influenciado tanto positivamente como negativamente. E essa mulher, diante do sofrimento espiritual, ela teve que lutar, resistir. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir o nosso adversário, que ele vai fugir. Amém, irmãos? Ela nos dá uma certeza, a palavra de Deus nos dá a certeza que resistir ao diabo e ele vai fugir. De que forma eu posso resistir? Muitas vezes afirmando, liberando palavras, declarando o impossível, declarando, fazendo viralizar isso, visualizar. Verbaliza a tua bênção. Ora falamos, ora profetizamos. Imagina esse diálogo dessa mulher solitária. Eu vou vencer, eu vou vencer. Quantos acreditam e podem dizer isso? Eu vou vencer. Eu vou vencer. E você pode vencer. Você pode vencer. Se coloque de pé.